Bom dia, bom dia. Então hoje aí damos sequência aos trabalhos, vamos bater aí algumas questõezinhas da parte de teoria, aquelas questõezinhas, né, da lista passada, lá do dia 10, que a gente ficou aí justamente a concluir, da parte de teoria de sistemas. Por hora, vamos deixando aquelas outras de programação e vocês vão fazendo elas, a gente está aí, né, vocês estão com todo o contato, vai mandando dúvida, manda lá no WhatsApp e tudo mais, a gente está interagindo com vocês direto. E depois, qualquer coisa, se sobrar um tempinho, a gente retoma algumas delas aí dentro dos nossos trabalhos. Mas também soltei lá mais uma para vocês da parte de segurança, tem umas questões de sistemas operacionais, de modo geral. E aí depois a gente vai trabalhar, eu vou acabar retomando um pouquinho de sistemas operacionais, mas principalmente parte de Office, né? Tem que ter a gente tem que dar uma olhadinha rapidinho para aquela parte, porque pode cair alguma coisa também, e para vocês é uma questão meio que obrigatória, né? Cair uma questão de Excel lá é tipo regra, vocês têm que acertar aquela, pelo amor de Deus. Vocês estão aqui, vocês já viram. A galera que tá chegando lá em cima, tipo, esquece essa parte. Então, tipo, parecer uma questão de Office lá pro cara que tá começando a estudar agora, principalmente aquelas planilhas tradicionais de cálculo, de encontrar a fórmula, de encontrar o endereço, o cara não vai pegar aquilo lá de jeito nenhum. Tá? Então, aquela é uma questão que vai fazer diferença para vocês. Se vocês vão estar fazendo, eles não vão estar fazendo. É meio que a regra padrão do jogo aí. Vocês já estão se preparando há mais tempo, ok? Então, só se organizando aí nessas listas que vocês têm aí. Tá? Então, vou pegar algumas questõezinhas lá da aula passada, a galera que está chegando no YouTube agora, beleza? Alguns já acharam ali a lista, né? Beleza. Então, bora lá. Questão 61. De acordo com a teoria geral do sistema, na realimentação, ou também chamada retroalimentação, então o que é retroalimentação? A ideia é de você pegar e produzir resposta. Toda vez que você processa, gera alguma ação dentro da teoria geral dos sistemas, aí olhando para a informática principalmente, mas o conceito é da teoria geral, toda vez que eu tenho uma produção de resultados, esses resultados podem ser trazidos como feedback. E esse feedback ele vai retroalimentar o sistema que está em processo. Então, eu continuo retroalimentando essa estrutura. Então, de um sistema, a saída de um processo torna-se a entrada do seguinte ou do mesmo? Do mesmo processo, tá? Não do processo seguinte. Então, cuidado com isso aí, ali que está o erro da questão. Então, feedback é a saída, tá? Que ele produz esse chamado feedback, é o retorno. E aí, quando você joga ali para dentro, você joga na sequência, o mesmo processo. A ideia aqui é aplicada principalmente na parte de mineração, Big Data, quando você está fazendo a busca por novas informações, é muito comum isso. Você produzir uma mineração, vai encontrar alguns resultados, só que a mineração está continuando, está contínua. E esses resultados você joga de volta para o sistema, tá? Você retroalimenta esse sistema, ok? Diga aí. Em que sentido se diz? A ideia do feedback são os resultados que você obteve. Você vai jogar ele para o teu sistema, pode ser ele negativo, vamos pegar um exemplo na parte de aprendizado de máquina diretamente. Quando você joga lá a parte do aprendizado supervisionado. Aprendizado supervisionado eu joguei o que eu processei, a máquina já calculou, ela já fez a análise dela, dizendo assim, eu acho que essa foto aqui é uma motocicleta, ou uma bicicleta, ou uma faixa pedestre. Ela já processou aquela imagem, ela já tem uma impressão, uma ideia do que é. Ela vai agora confirmar aquilo. Ou seja, ela vai jogar para uma pessoa, o supervisor, dar aquele aprendizado, falar, isso aqui, tem aqui várias imagens, me diz aí o que é uma motocicleta, o que é uma bicicleta, o que é uma faixa pedestre, o que é morro, o que é escada, o que é isso, o que é aquilo. Quando você vai lá e clica naqueles que ela já imaginou, marquei certinho o que era, ela tem um feedback positivo dizendo, acertei, legal, então tá de boa, o jeito que eu tô fazendo, continuo fazendo que tá certo. Agora, quando você jogou lá, tá aqui os dados para eu analisar, e você clicou numa foto e não clicou em uma, por exemplo, tinha lá uma que ela tinha classificado como bicicleta, mas era uma moto. Aí você não marcou porque ela pediu para marcar só bicicleta. Pô, lá não é uma bicicleta, é uma moto. Então você não marcou ela. E clicou para avançar lá, verificar. Ela já para e, peraí, por que o cara não marcou aquele? Já deixa em suspensão. Só que ela não deixa você avançar, né? Se eu não clicar naquela maldita moto lá, mesmo que ela pediu sua bicicleta, não avança. Aí você clica lá e avança. Mas a estrutura já registrou. Opa, o cara não marcou. Ele começa a fazer isso com outros usuários. E outros usuários também seguem o mesmo procedimento, os outros avaliadores, né, os supervisores, também não marcaram ela em primeira instância. Então isso vai gerar esse feedback, fala, pera lá,
eu errei aqui então. Então eu preciso disso para aprender e eu tenho que analisar qual é a diferença disso para que eu possa ter dito que isso é ou não é. Então ela vai retroalimentar o sistema para reprocessar, sabendo agora que, opa, dentro de um conjunto de imagens, essa aqui não é o que eu quero. Ah, essas aqui estão nessa classificação, essa aqui tem outra classificação. Ela não sabe ainda que é moto, a inteligência artificial. Ela só sabe que não é bicicleta. Entendeu? Aí ela vai jogar isso e ela vai falar, pô, isso aqui eu posso classificar em outro grupo? Posso agrupar com outro tipo de imagem? Aí depois é outro processamento. Então é usado tanto positivo ou negativamente. Aí entra outro cenário. Quando você pega os pontos fora da curva, né? Aí estou falando mais na parte de mineração mesmo e processamento de inteligência artificial. Quando você faz a sua análise, podem surgir ou já existir aqueles pontos discrepantes, né? Os outliers lá que você estuda na estatística. Aí tem duas situações. Eles podem ser de seu interesse ou não. Então, na hora de fazer a preparação dos dados, lá na hora de montar um data warehouse, para o caso da mineração, ou já para fazer a limpeza, né, dos dados dentro do universo Big Data também, você pode falar assim, ó, esses pontos não me interessam, esses pontos discrepantes. Então, você vai fazer o teu pré-processamento na limpeza deles, você remove aquelas informações, tipo, literalmente, arranca fora. É um registro que não me interessa. Então, tirei ele do conjunto para ele não poluir o conjunto de dados. Há situações que você quer fazer o contrário, você quer pegar justamente esses pontos. E aí você pode pegar, historicamente, todos os pontos que você já teve e colocar e trabalhar só com eles, para ver se, historicamente, vários pontos, com que frequência eles acontecem, esses pontos fora, né, discrepantes, com qual a ocorrência que eles tiveram, teve alguma coisa precedente, aí entra as formas de análise. Aí são vários algoritmos diferentes. Você quer fazer análise temporal, sequência de operações, então cada um deles você vai dizer o que você vai usar ou não. Então você tem aí, são modelos matemáticos diferentes, né? Aí a gente não entra nessa parte mais técnica, mas pô, é umas formulazinhas do capiroto, para você implementar isso no algoritmo e ele encontrar essas informações. Então o próprio outlier ali, sendo um resultado, pode ser algo que você fala, eu quero arrancar fora e não quero retroalimentar o meu sistema com essas informações, ou quero justamente retroalimentar. Aí é uma questão de como você vai tratar esses dados. Beleza? Ele vai ser analisado. Aí você vai usar ele para analisar e fazer uso disso. Beleza? 61, então errado, 62 lá daquela listinha. O conceito de conhecimento é mais complexo que o de informação. A ideia é dado, informação, conhecimento, inteligência. Em termos escalar, você tem isso. Aí tem a ideia e tal, aí vai um pouquinho além, tá? Pois conhecimento pressupõe um processo de compreensão e internalização das informações recebidas, possivelmente combinando-as. Se eu pego só o dado, é um registro que não tem significado. Dado não tem significado. Informação é quando eu pego um dado e atribuo significado a ele, ou, normalmente, um conjunto de dados que trazem um sentido. É aquela ideia. Uma gota d'água, você está andando na rua, cai uma gota d'água em cima de você, você fala, é um dado. Agora, era água mesmo? Ou era um passarinho que passou ali? Ou era o ar-condicionado que estava lá e pingou? Ou é chuva? Quando é que você vai saber? Quando é que você vai ver algo a mais? Você começa a olhar e fala, não era só uma gota isolada, começa a aparecer mais gotas. Ou seja, a gota é o dado. Está caindo. Aí você falou um monte de dados, você fala, opa, está chovendo. Você tem um significado para aquilo. O conhecimento vem além. O conhecimento ele vem no momento que você fala assim, está chovendo. Você detectou, você tem a informação, analisando os dados. Se eu sair agora, você sabe, você conhece, que você vai se molhar. Isso é o conhecimento. Mas esse conhecimento ele veio do quê? De experiências anteriores, de, às vezes, observação, e aí é a melhor forma de conhecimento, quando você aprende com o erro dos outros. Não se fudeu para aprender aquilo. Você só olhou o outro lá e falou, fez merda, mas aí você viu já que aquilo dava merda. Aí você vai ter a sua ideia. Tem uns guarda-chuva aqui que o povo largou por aqui. Eu vou fazer um furto de uso, né? E vou levar, se eu não vou ver. Aí já é outra história. Né? Então você vai aproveitar esse daquele que está ali e fala, pronto, vou guarda-chuva. Ou você vai usar seu conhecimento de novo para outra coisa. Que é o quê? Tá chovendo. Tá chovendo demais ou tá chovendo pouco? Nessa situação, se está chovendo pouco, é melhor ir correndo ou ir andando? Se está chovendo muito, é melhor ir correndo ou ir andando?
Qual que eu vou me molhar mais? Então, aí você já está fazendo o quê? Você está aprimorando o conhecimento a partir de outras experiências, a partir do próprio conhecimento. Então, a ideia é justamente você estudar a partir disso, né? Então, correta 62, 63. Um sistema com entropia. Cara, cuidado com essa palavra, porque ela pode aparecer para vocês em dois universos, que estão intimamente ligados, tá? Faz até parte da própria ideia de teoria geral. Quando você fala em entropia, a ideia de entropia é um negócio que está organizadinho, bonitinho, ou está bagunçado? Bagunçado. Então você está falando, estou olhando para um conjunto, uma estrutura que está desorganizada, nessa ideia, ou que está contra a sinergia. Então, entropia é o oposto da sinergia. Isso, em teoria de sistemas, vai falar o quê? Cara, sistemas com entropia, eles vão atrapalhar o todo. Mas a entropia, ela existe em algum momento. Você não vai ter um negócio sempre lindo, redondo, fluido. Mas existe a entropia aí, justamente. Então, como ele fala, um sistema que tem a entropia dentro dele, ele não vai funcionar corretamente? Não. E esse sistema, ele pode gerar um problema para outro? Aí entra a teoria geral dos sistemas, dizendo que os sistemas estão todos interligados. Então, um sistema que apresente problema pode afetar o ecossistema todo? Pode. Aí vamos pegar na própria origem da ideia. Lá no biólogo Ludwig falando o seguinte, peguei lá uns bichos, e os bichos, por exemplo, pegaram uma doença meio foda lá. Os leão lá na savana ficaram tudo doente. Consequência de morrer mais da metade dos leão. Vai nascer zebra pra caralho. E ninguém vai comer. Então, a falha de um sistema gera o problema no outro. Por quê? Tendo muita zebra, a zebra come grama demais, não tem mais grama. Metade da zebra morre de fome. Porque não tem o controle de natalidade da coisa. Natalidade não, né? Controle populacional ali. Então, você tem aí justamente a ideia da teoria geral do sistema a partir disso, tá? Foi um biólogo que propôs ela. Ela é mais aplicada pela administração, mas ela está ali, né? Na concepção dos sistemas de modo geral. Agora a gente olha para a informática e fala, se o Windows não está funcionando direito, vai conseguir usar outro sistema que você queira? Pode atrapalhar você? É essa a ideia. Um sistema pode influenciar outro. Agora olhando na parte da informática. Diga. Não é uma obrigação você dizer assim, sempre vai trabalhar? Não, mas interfere? Pode interferir? A ideia é essa. Porque às vezes você vai falar assim, tem coisa que não muda, às vezes é necessária. Faz parte de um ecossistema maior, se você for analisar. O problema é que a gente é acostumado a analisar sempre microsistemas. A gente analisa sempre contextos menores, situações mais pontuais. E aí, para entender, às vezes, o que está acontecendo num caso pontual, você precisa olhar fora da caixa. Você precisa olhar o que está acontecendo fora, e às vezes o problema era lá fora que estava dando problema ali. Então, essa é a ideia da teoria. É você falar assim, eu não posso me ater apenas àquilo, mas tem coisas que eu vou primeiro ater-se no microsistema, no microcenário, depois eu vou olhar quais são os agentes externos que possam estar causando problemas na estrutura interna. Não quer dizer que sempre vai causar. É isso aí. Agora vem outro cenário. Análise entrópica de algoritmos. Aí é outra coisa. Aí está pegando o conceito de entropia e aplicando lá na parte de análise de malwares. Então, cuidado com a palavrinha entropia. Por quê? Quando a gente vai analisar códigos de programas maliciosos, a ideia de entropia é ele estar misturado, está bagunçado. Só que aí você tem a análise entrópica que ela vai analisar basicamente assim. Ela vai dizer entre 0 e 1. Se eu falar, olha, tem um sistema com alta entropia, ou ele vai estar em 1, ele vai estar em 0, ou ele vai estar no meio. É aí que está a pergunta. Dizer que o sistema está com alta entropia quer dizer que um código-fonte de um malware é altamente entrópico, quer dizer que eu não consigo distinguir, olhando para um arquivo, o que é parte do código do malware e o que é parte do código do arquivo. Ele tem uma alta entropia porque eu não consigo distinguir o que é o que. Ao ponto de falar, cara, eu não posso dizer que isso aqui é malware. Ou não, porque está tão misturado que eu não sei se isso aqui é só o código do malware. Porque é essa a ideia, a complexidade daquele malware. Então, um código malicioso altamente entrópico é aquele que eu não vou conseguir distinguir fácil, olhar só para o código-fonte e dizer, isso aqui é um código do malware tal. Eu preciso de uma entropia mais baixa. Tá? Então, o que é a entropia mais baixa? É quando eu consigo classificar.
0 ou 1. Se está no meio, fudeu, não consigo classificar a coisa. Então, justamente a alta entropia está no meio da coisa. Isso em termos de miscigenação dos códigos aí na análise entrópica para identificar o malware, beleza? Então, cuidado, porque é outro cenário que aparece aí também para vocês, por isso coloquei essa questão da auditoria dos sistemas aqui junto no contexto de segurança, né? Não, a ideia é, se você conseguir analisar o código e falar, ó, o resultado da análise entrópica foi 0 ou 1, fica fácil falar, isso é do malware ou não é. Agora, se eu chegar lá e falar, ó, o resultado da análise entrópica, pô, deu 0,5, fudeu, não consigo distinguir só pelo código ali, as suas características, se é do malware, o que é do malware e o que não é. Aí, claro, tem os tratamentos. Por exemplo, joga na quarentena, se o usuário precisar disso aí a gente aí dá um problema. Se o usuário não precisar, foda-se, taca longe. Só que, sei lá, algumas coisas não funcionam muito bem nesse sentido. Por quê? Por exemplo, eu tenho um monte de programa que eu uso, mas cada um numa situação. Tem programa que eu fico, às vezes, 3 meses sem usar. E se for analisar pela linha de raciocínio da quarentena, pô, o antivírus aí já me mandou embora um monte de programa. Se for analisar dessa perspectiva. No próprio celular. O celular chega ali, às vezes o Android fala, ó, esses aplicativos aqui você não está usando muito. Posso eliminar? Não, porra, eu uso, caralho. Eu não uso com tanta frequência, mas eu uso. Eu preciso deles com alguns momentos. Então, acontece, né? A parte de querer otimizar a vida de alguns. Mas acaba não sendo tão útil. Diga. Você fazer é que fica uma palavra difícil de dizer assim, anti-entropia. Então, eles falam, a entropia é o contrário, negativa, que é para poder equilibrar a coisa. 64. O conhecimento é embasado na inteligência, ou é o contrário? O contrário, né? Inteligência é embasada no conhecimento. Essa teoria, que teoria? Teoria geral dos sistemas, julgo e subsequente. Essa teoria contribui para a unidade da ciência, ao desenvolver princípios unificadores que atravessam verticalmente sistemas, os universos particulares das diversas ciências envolvidas. Quer dizer que está todo mundo interligado. A ideia de vertical é cada um ter o seu plano de trabalho. E aí uma influencia diretamente no outro. A ideia de atravessar verticalmente é mais visual, né? Não é efetiva, tipo, vertical, horizontal, é mais pela ideia de ter o plano de trabalho, da situação, e aí um acaba influenciando no outro plano aí diretamente, tá? Ou indiretamente também pode acontecer. 66. No desenvolvimento de um sistema de informação, aí entra na parte de análise de sistemas também, né? A fase de levantamento de requisitos consiste em compreender o problema, dando ao desenvolvedor e usuários a mesma visão do que deve ser construído para resolvê-lo. E a fase do projeto consiste na realização da descrição computacional, incluindo a arquitetura do sistema, a linguagem de programação utilizada, o sistema gerenciador de banco de dados, tecnologias, vai usar qual ferramenta, se vai ser web, se vai ser no local, se vai ser na nuvem ou não vai. Então aí você está analisando justamente esse universo. Então pensa assim, quando você fala em desenvolvimento desses sistemas, né, vou desenvolver um software, né, olhando para sistemas no sentido agora de programas, de modo geral, você tem lá justamente o levantamento de requisitos. Os requisitos, eles podem ser analisados de duas maneiras. Pensa assim, eu vou solicitar um software. Eu quero comprar um software, eu pedi para uma empresa desenvolver um software. Então, você tem que dizer para ela o que você quer. Isso aí faz parte dos requisitos. Você tem duas situações. Você tem aquele cara que fala assim, eu quero um programinha para isso. Essa programinha custa 5 vezes mais. Tá? Começou assim. É um programinha, você já sabe, já tem até tabela. O cara falou, eu quero um programinha, eu quero é uma coisinha rapidinha aí, já pode aumentar mais 10 vezes o preço. Porque normalmente é o contrário. Então, o requisito o cara chegou lá, falou, eu quero um programa para isso, para isso, para isso, para isso. Tá, eu vou fazer primeiro uma análise de viabilidade. Seja viabilidade técnica ou viabilidade funcional. Se eu tenho a capacidade e se é isso mesmo que eu preciso fazer. Quanto tempo também, vou analisar se eu consigo desenvolver no tempo que você quer. Porque o cliente fala, eu preciso isso aqui para ontem. Porra, não. Isso aí faz parte da engenharia de requisitos, o estudo de viabilidade. Então, a partir dos requisitos, você tem a ideia de estudo de viabilidade.
Então, viabilidade técnica, vai usar lá e analisar a linguagem, tecnologia. Ah, eu quero que você desenvolva o aplicativo, o software lá, mas tem que ser em Python. Beleza. Vamos ver se eu tenho aqui na minha empresa a equipe que trabalha com Python. Não, a gente só trabalha com Java, então não adianta. Às vezes, espera lá, quanto que vai ser esse negócio? Para ser viável para minha empresa, eu vou cobrar tanto, porque com esse tanto eu vou lá, procuro um profissional habilitado nisso, contrato o cara e vou abrir o meu leque da minha instituição. Depois eu posso ter mais serviços, sistemas. Isso tudo depende do que vai acontecer aqui, né? Então, são vários elementos que são utilizados nesse estudo de viabilidade, até influenciando na própria organização da empresa. Percebeu a ideia de teoria de sistemas de novo? É um cliente que vem com um produto, a empresa fala, não tenho capacidade, mas seu produto torna interessante ter a capacidade. Então, a viabilidade ela acaba servindo para os dois lados. Beleza, é viável? É, então agora vamos analisar mais detalhadamente. Ou seja, vamos levantar mais detalhes. Aí vem o levantamento de requisitos e pode falar assim, ó, eu posso analisar os requisitos de duas maneiras básicas. Eu posso fazer por entrevista. Você já chega lá e fala, e aí, o que você precisa? O cara vai falando, você vai relatando, né, porque existe uma transcrição necessária, e aqui o cara tem que ser bom pra caramba. Por quê? O cliente normalmente não fala o que ele quer. Perceberam que quando vocês perguntam alguma coisa, eu já tenho uma mania, né? É padrão já isso aí, por conta da minha orientação mais para essa área, que é, fala, para lá, o que você quer efetivamente? Qual que é, no que você está pensando? Porque às vezes você pergunta uma coisa num contexto. É tipo pergunta pra criança, velho. Criança às vezes vem com um negócio, solta do nada lá, você fala, ué, mas pera lá, da onde que ela veio com essa ideia? Porque se você responder às vezes na lata, você responde e se queima. Então você tem que falar, da onde que veio essa ideia para você, nesse contexto, é isso. Pô, com criança é uma loucura fazer isso. Então, você tem aí justamente a ideia de entrevistar o cliente e falar, você quer isso? Tá, mas como assim? Ah, tá, beleza. O cliente vai pedir uma coisa e na realidade é outra. E aí, conforme a experiência, você já sabe o que ele está pedindo. Né? Mas é sempre bom perguntar antes. E aí você também pode fazer o quê? Por observação. Que é o que muitos acabam preferindo. Tá? Ou seja, eu pego a linha, eu gosto de fazer um misto. Você pega a linha geral, o que você quer, isso, o que tem que ter no sistema, principalmente a parte do estratégico, chega ali e fala, eu quero para poder tomar decisões assim, assim, assado. E, na verdade, você acaba entregando muito mais. O tático chega lá para você e também fala, preciso disso. O operacional, aí o operacional é onde que você acaba pegando mais aqui. Tá? Porque o operacional é você analisar processo. O que a pessoa está fazendo, o que ela tem de recurso hoje. Hoje você está usando planilha, mas por que você está usando essa planilha? Da onde que vem essa planilha? Para quem que vai essa planilha? Para você amarrar todo o fluxo de trabalho. Então, você está observando. É uma maneira de você levantar esses requisitos. Depois, aí você vai de novo olhar. Tem os requisitos? Você já percebeu quais são os seus atores? Então, é uma das características do requisito. Quando você observa, quando você faz a entrevista, você vai identificar lá quem são os atores do teu sistema. Esses atores são os perfis de usuário, quem são as pessoas que vão usar. Vai ter só os teus funcionários ou vai ter cliente usando o teu sistema? Eu já estou olhando para atores. Vai ter o ator separando lá o nível da gerência, do estratégico, do tático, do operacional. Então, eu já começo a analisar os níveis ali. E aí começam a surgir aqueles conceitos que você vai ver lá, principalmente em banco de dados. Nem tanto em programação, mas em banco de dados. Que é você falar justamente nas visões. Ou seja, eu tenho lá os atores, mas eu tenho o ator lá do RH, eu tenho o cara lá do financeiro, eu tenho lá o cara da tecnologia, eu tenho lá o cara que vai trabalhar com o marketing. Então, começo a analisar o que cada um tem que ver. Cada um pode ter uma visão diferente dos dados do sistema? Pode. Eu posso ter lá todo um conjunto de dados. E quem que tem que ter essa noção do todo? É quem vai desenvolver o sistema. É o todo. O cara do RH tem que saber como é que funciona algumas coisas, ele tem que ter acesso a determinados dados? Não. O cara financeiro tem que ter acesso a determinados dados? Não. Então eu vou mostrar para ele o que ele precisa. Por isso você tem as visões. Quando você fala aqui no começo da questão, eu tenho que alinhar a visão geral, porque eu estou ainda fazendo os requisitos. Eu tenho que ver o que tanto o sistema precisa. Tenho tudo que o sistema precisa? Aí eu vou analisar depois o que cada um precisa para poder modelar dentro da visão de cada um. Aí, cuidado. A primeira coisa que você modela, aí entra lá nos conceitos de banco de dados, a gente vai trabalhar mais depois à frente com isso.
Quando você pega lá modelando, você modela o teu banco como um todo ou você modela só o de cada um? Modela o todo. Depois você refina o de cada um. Beleza? Então, por quê? Porque eu preciso saber todos os dados. Não adianta eu olhar para um e depois falar assim, pô, mas aí eu preciso também ter isso aqui. Eu não vou guardar uma tabela para esse cara, outra tabela para esse cara. Então, primeiro eu falo, tudo que o banco precisa ter. Organizei todo o meu banco de dados, tudo que ele vai ter de dados, analisando a necessidade de cada um. Mas essas necessidades individuais montam o todo. Depois que eu tenho o banco já definido e muitas vezes já implementado, aí eu vou lá para o nível externo analisar e falar, tá, vamos criar as visões do RH, ou seja, a parte do sistema do RH só vou entregar esses dados para ele. A parte do sistema financeiro eu vou entregar só esses dados para ele. E, de um modo geral, o nível de abstração do usuário final é alto ou é baixo? Alto. Ele sabe o que está lá embaixo? Não. Ele nem sabe que tem alguns dados, ele nem sabe como está guardado isso aí dentro do sistema. Quem tem que saber é o cara que está desenvolvendo. Ele tem que ter a noção do todo. Ele tem um conhecimento mais baixo da estrutura. Mas a abstração aqui é mais alta. Então, a ideia de abstração também, cuidado, está tudo interligado. Tentei passar um panorama geral aí de como que isso está amarrado, né, no processo de desenvolvimento do sistema. Claro, depois que você fez isso aqui, você tem lá o projeto. Então, fez os requisitos, você tem o projeto. Aí você tem a implementação. Desculpa. Estava certo. Não sei porque. É que eu vou colocar outra palavra. Então, você tem lá o desenvolvimento, que é você escrever o código, ou seja, você fazer a sua implementação. Vou colocar aqui a implementação. Pô, por que é interessante essa palavra? Teve uma questãozinha da CESP falando lá do protocolo. Protocolo não. Dentro do navegador, falando assim, ó, o navegador é necessário implementar isso, ou seja, é necessário instalar um plugin dentro dos navegadores, ou é possível instalar plugins para implementar tal solução. Pessoal, pera lá. Implementar quer dizer que eu preciso desenvolver. É algo que já tem no navegador? É. Então, eu preciso desenvolver? Não, eu vou estar implementando, estar solucionando, resolvendo aquilo? Não, você vai estar colocando mais coisas, você não está implementando. Implementar parte do pressuposto que eu não tenho aquilo, beleza? Então, a implementação. Aí você vai ter os testes disso. Tem várias técnicas de teste e tudo mais. Eu tenho o teste alfa, que é interno, e o teste beta, que já joga para o público mais seleto. Por que o teste beta é importante? Quando você pega o programa Windows Insiders, ou Insider Preview, também é assim dito, o programa Insider é um exemplo de teste beta, em que eu libero para grupo de usuários que estão cientes que é para teste, que pode dar problema, vai dar erro, e vou coletando o feedback desses sistemas. A ideia é, hoje, né, a Microsoft obriga, antes não era obrigatório. Hoje, para você participar do programa Insiders, você tem que ir lá e assinalar dizendo, ó, aceito com que o meu computador mande respostas para a Microsoft. Então, qualquer coisinha, até o seu uso. Eu clico mais aqui, eu clico mais ali. Eu nunca cliquei em tal botão. Isso tudo é analisado. E é enviado feedback. Ó, feedback. Esse feedback vai servir para a equipe de desenvolvimento chegar lá e fazer algumas adaptações, correções do sistema? Em fase ainda de produção. Estou produzindo o meu sistema. Depois que testou tudo e está redondinho, aí vem a outra fase, que é a implementação. Desculpa, implantação. Eu troquei agora. O que é implantar? É colocar ele efetivamente no sistema em uso, ou seja, colocar lá para o usuário, para a empresa que contratou o desenvolvimento dele, realmente utilizar ele no dia a dia dela. E aí até substituir os sistemas legais, né? Aí tem a parte de transição. Mas eu vou implantar o sistema, colocar ele. Aí vem acesso e fala assim, na implantação de sistemas locais e implantação de sistemas baseados na nuvem, qual que é mais rápida? Na nuvem ou local? Nuvem. Tá? Por quê? Local, eu tenho que instalar em cada computador do usuário. Eu tenho que ir lá configurar, bonitinho, demora mais. Na nuvem, já no processo de desenvolvimento, ele já está lá.
Você já está testando ele na nuvem, já está colocando ele lá. Depois, é só migrar para a parte que o usuário tem acesso ou não. Então, praticamente, você já implementou ele, já implantou ele também junto. Você só tem que habilitar. Tá, mas claro, aí a parte de treinamento é indiferente. Olha lá, eu instalei meu sistema na nuvem ou localmente. Eu vou ter que treinar o usuário igual, esse tempo é igual. Independente de estar na nuvem ou não. A diferença é que, para a equipe técnica, na hora de botar o sistema funcionando, na nuvem é muito mais simples. Até porque eu não tenho problemas de não pode ser nesse horário, porque nesse horário a empresa a gente precisa trabalhar e não pode ter gente de fora. Nesse horário não sei o quê, não sei o quê. Não, porque é funcionário, ele bate cartão, depois desse horário ele não vai estar trabalhando. Né? Então, pronto. Na situação local, tem um monte de entrave. Na nuvem não. A nuvem a empresa tem uma certa liberdade, faz isso remotamente e tudo mais, então é mais fácil. Tá? Se essa vai perguntar para você, implantar na nuvem é mais fácil. Vou ficar até aqui. Não é que é mais difícil, né? Mas é comparado entre as duas, é mais simples fazer essa implantação aqui. Para quem desenvolveu o software de modo geral. Beleza? Diga. Uhum. Por que eu falo mais no universo do banco de dados? É porque é onde que você tem outro tipo de... Você tem os dois. Você, dificilmente, pelo formato digital e das questões, o que acontece? Ele é muito pontual. Aí, claro, vem aqui na parte de desenvolvimento de software, que é outro tópico lá do teu edital. Por isso que a gente está analisando essa perspectiva. Mas, na parte de programação, você também tem aí a necessidade do que é de cada um. O que você tem? Você tem um engenheiro de requisitos. Ele coleta os requisitos. Ele molda o... fugiu agora o nome lá do bagulho. Diagrama UML, faz toda a organização da engenharia de requisitos, que é uma documentação. O engenheiro de requisitos ele já é uma documentação. Ele vai identificar lá quais são as necessidades, vai olhar cada situação. O usuário precisa de uma funcionalidade assim, que faz isso, isso, isso. Essa funcionalidade é extremamente importante. Isso aí é tudo o engenheiro de requisitos que está analisando. O documento é gigante, que ele gera a partir de um trabalho da porra. E aí o cara faz essa documentação, ele analisa quais são os requisitos funcionais, requisitos não funcionais, ou seja, exemplo de requisito não funcional. O sistema tem que ser rápido. O sistema tem que ser bonito. Porra. Uma coisa não funcional. Existem outros, né? Que esses são os tipo automáticos já, né? E aí você tem os funcionais. Fez isso, tem que fazer aquilo. Não pode fazer isso. Tem que funcionar daquele jeito. Você está olhando os requisitos que o usuário determinou para você aqui. Você montou esse documento da engenharia de requisitos, você vai pegar e entregar ele para a galera de banco de dados e para a galera de programação. Na verdade, o próprio engenheiro de software ali, né, que você tem um engenheiro de requisitos e um engenheiro de software que vai fazer a distribuição para a equipe. Ele chega lá para o cara do banco de dados, ele vai fazer o projeto do banco de dados. Em paralelo, o cara da programação já está fazendo o projeto do desenvolvimento de software. Normalmente fica mais fácil você já ter o do banco de dados para daí olhar para o projeto de desenvolvimento do software. Porque daí você vai falar como é que estão os dados lá, que dados eu vou acessar. Mas dá para começar em paralelo? Dá. Porque daí a equipe já começa a preparar a infraestrutura, elementos básicos, para depois fazer isso no projeto, não está ainda desenvolvendo. Projetou? Aí beleza. Se eu já tenho aquele modelo relacional, eu pego, a equipe de banco de dados fez lá o projeto, desenhou o banco de dados, depois a gente vai entrar no detalhe dele, né, que eu acho que essa parte que você está direcionando. Eu vou entregar um modelo relacional pronto, terminado, depois fez todos os trâmites, para a galera de programação. Para a galera de programação desenvolver corretamente o sistema. Por quê? Aí o cara do banco de dados, de fato, vai lá e vai escrever a parte SQL para montar o banco e, na sequência, as SQLs que eu vou entregar para os programadores. Porque o programador ele vai falar, eu preciso acessar a informação tal, tal e tal. Quem vai escrever SQL é o cara do banco de dados. Claro, na prática, normalmente um cara só faz tudo. Mas a ideia é separar isso. Você ter profissionais dedicados a cada cenário. E aí o cara do banco de dados faz as SQLs e depois tem ainda o cara que vai otimizar e tudo mais. Mas percebeu que eu vou fazendo um trabalho que é interativo aí, cada um focado numa área. Agora, quando cai para dentro de banco de dados,
Aí vem de novo. O cara do banco de dados projetando, ele vai analisar os requisitos que ele recebeu dos documentos requisitos, e às vezes ele vai ficar com dúvidas. Tá? Isso aí é um processo natural de evolução da equipe. Quando ele surge com essas dúvidas, ele vai falar, pô, preciso falar com o cliente. Aí, para falar com o cliente, ele rabiscou ali inicialmente, já naquele modelo relacional, no modelo entidade de relacionamento, que ele desenha lá os quadradinhos, os retângulos e losangos. Por quê? Porque é mais fácil para ele ilustrar isso para o cliente. Falar para o cliente, ó, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu, por exemplo, já não... aí é uma questão muito particular. Eu já não desenho, eu já vou direto no modelo relacional. Mas para ir para o modelo relacional, tem que ter uma segurança em que sentido? Saber que você já vai estar criando um modelo se ele já está normalizado ou não. Não é obrigatório normalizar, mas é um procedimento assim funcional para você falar, tá bonito, tá funcionando legal o meu sistema, meu banco de dados está num projeto organizado. E às vezes passa alguma coisa batida, mas por isso que tem essas etapas. Então, fez a entidade de relacionamento, você pode escrever ele de uma maneira mais formal, que é o modelo entidade de relacionamento na forma textual, e aí você aplica a normalização para ver se está tudo ok. Ah, está normalizado o modelo, só uma verificação às vezes, ou às vezes tem que fazer a normalização. E aí você fala, vamos agora montar um modelo relacional. Mas se eu tiver que conversar com o cliente, é mais fácil pegar aquela entidade de relacionamento. Por quê? Com entidade de relacionamento eu mostro o retângulo, losango, esse aqui daqui vem tem o dado tal. É mais visual, porque quando você chega com o modelo relacional, por ter mais elementos técnicos, e às vezes da própria estrutura que você vai usar, do SCGBD que você vai usar, ele acaba se tornando um pouco poluído para o usuário. O usuário fala, pô, o que é tudo isso aí? Ele tem uma certa dificuldade. Agora, quando você simplifica no retângulo e em losango, beleza, é isso, é isso, é isso. Então, é nesse aspecto. Você está seguindo um fluxo de desenvolvimento. Você parte de uma estrutura abstrata, ali conversando com o usuário, e aí você vai para o modelo mais lógico, físico da tua implementação. Beleza? Uhum. Mas ele fala, ó, no levantamento de requisitos, compreendeu o problema. Aí ele dá ao desenvolvedor e o usuário a mesma visão. Você já descreveu o que você quer. Peguei lá o documento de engenharia de requisitos, que é o engenheiro de requisitos. Quando ele entrega para as equipes lá, quando ele distribui, aí ele começa assim, ó. Cadê onde que parou aqui? A fase do projeto consiste na descrição computacional. Aí o projeto já começa a olhar. Qual é o SGBD que eu vou usar? Qual é essa estrutura? Isso ainda é seguindo em níveis. Então, o meu projeto lá, aí olhando para o banco de dados, começa do abstrato conceitual, ainda está falando assim, ó, já está no projeto, mas ainda na transição. Tipo, eu estou começando a projetar ainda na visão do que o usuário está tendo, porque eu posso ainda pedir para ele algumas coisas. Depois que passou daí, que daí eu vou lá para o modelo lógico, eu já estou colocando o quê? Lembra o seguinte, aí é mais a parte de banco de dados, né? Quando você pega lá o modelo relacional, ele é necessariamente lógico ou físico? Não dá para dizer isso, ele é transitório. Por quê? Ele é mais lógico. Se eu pegar meu modelo relacional e colocar lá no modelo relacional, olha, eu tenho ID, esse cara vai ser minha chave primária. Eu coloco lá um nome, ele vai ser lá um varchar de tanto. Cara, aqui você pode fazer por várias situações. Tem várias ferramentas. Por quê? Se você falar o MR apenas no diagrama UML, que é você só fazer, você tem um monte de ferramenta para isso. Você tem até o BR modelo, que é o mais simplesinho para você usar para começar a entender esse mundo. Pô, você está desenhando um diagrama. Você pode pegar no Word e fazer isso. No Excel, mas eles não são tão fáceis, né? Não são otimizados. O Draw do LibreOffice é mais fácil até do que esses outros dois. E aí você tem outras ferramentas mais próprias, mas elas ainda não estão implementando ele. Ela não está preocupada se você está usando o Postgre, o SQL Server, o MySQL, porque aí cada um tem a sua particularidade. Na hora que eu digo, vou usar o SQL Server, opa, aí eu já estou olhando mais o que ele está falando aí, ó, a parte da linguagem, estou descrevendo o que vai ser esse cara. Aí eu posso pegar esse elemento aqui e já moldar. Por exemplo, se você pegar um aplicativo chamado Working Back lá do MySQL,
você já vai desenhar isso aqui dentro do aplicativo, sabendo que você vai gerar um banco de dados, uma base de dados MySQL. Aí aqui ele já vai colocar dados mais específicos do seu código MySQL. Né? SQL para o MySQL, porque tem diferenças, tipo, como é que eu declaro a variável, quem que é a chave primária, se eu tenho que colocar que ele é not null ou não. Então tem a maneira como eu descrevo esses dados. Eu tenho uma maneira mais genérica, que é mais abstrata, e eu tenho ela mais específica, mais física, que é como os dados, que tipo de dado eu vou usar, qual a informação. Aí, conforme eu vou usando essa forma mais técnica, o meu MR, ele é basicamente um modelo físico de uma maneira mais um diagrama. A gente fala modelo lógico. Aí, o próprio SQL, o próprio Working Back ali, a partir desse desenho, você tem uma opção, gerar o SQL. Do desenho, ele gera para você o código SQL, que é o físico real, que você vai rodar lá para poder gerar o teu banco de dados. Aí, esse primeiro modelo você roda uma vez, que é para criar o teu esquema, e instanciar o primeiro elemento. Se você rodar de novo, você vai estar criando outro banco de dados. Então, você roda uma vez só. Aí depois tem a parte de consulta, é essa que você vai executar com mais frequência. Mas desse modelo, na hora que você transformar no modelo físico, é uma vez só que você roda, para criar o cara. Tá? Nesse sentido. Então, é um processo que vai evoluindo, aprofundando, né, detalhando mais a parte técnica, partindo do abstrato, ao longo do processo. Beleza? Aí vamos para... deixei ali para vocês, né, um resuminho lá naquele material, na questão dos sistemas de informação. Qual que é a finalidade do sistema de informação? O sistema de informação é coletar dados, recuperar essas informações, né, processar esses dados, armazenar, distribuir. Cuidado, que eu vi gente errando em questão de prova por conta do distribuir. O sistema de informação é responsabilidade dele distribuir dados? Oferecer resposta. Não é eu distribuir assim, olha, quem quer dado? Não, não vai fazer essa porra. Ele simplesmente vai estar fazendo o fluxo das informações, dos dados atribuídos dentro do universo dele. Aí é uma questão mais, de novo, da administração, fala assim, níveis. A quem ele distribui isso? Para quem serve um sistema de informação? Pode aparecer principalmente 3, tá? O operacional, eu vou entregar lá para o cara que está ali de fato fazendo uso do sistema. O gerencial e o estratégico, tá? Aí você pode separar dentro das teorias da informação, da própria administração. Eu tenho o tácito também, eu tenho o tático também. Onde é que está o tático na brincadeira? Aí entra mais a parte de administração da coisa mesmo. Mas ele serve para oferecer isso. Por exemplo, no nível operacional, o que ele vai oferecer? No nível operacional, ele vai falar, você vai estar processando, vai clicar lá, vai fazer a transação efetivamente, você vai controlar. Aí é função do nível operacional, não tem para onde fugir, é administração isso. Nível operacional, estou controlando o que está acontecendo aqui, eu estou aqui com um sistema que está controlando o fluxo da esteira, estou controlando se está dando resultado ou não, então está ali olhando direto. E colaborando, né, entre os funcionários. Agora, o gerencial, o gerente está preocupado em como que faz tal coisa? Em como que adiciona um produto? Não. O gerente está preocupado com o quê? Quais produtos vendem mais? Que produto que eu preciso melhorar a venda? Que produto está para vencer, que eu tenho que comprar mais? O estoque está acabando? Então ele já tem que olhar diferente. Ele precisa mais de relatórios. Assim como o estratégico. O estratégico ele só quer saber de relatório. Ele quer, às vezes, olhar, deixa eu ver se está tudo certo. Então, deixa eu ver se não tem ninguém desviando fundos aqui no meu sistema. Se está indo bonitinho. Aí você tem a parte da auditoria também, né? Mas a ideia é que ele vá pegar dados que auxiliem ele. Vale a pena investir mais nisso ou não vale? Ou seja, é análise de tomada de decisão mesmo. Isso serve tanto para o gerencial como para o estratégico, né? Principalmente para apoio à tomada de decisão. Eu acho que é a característica que mais aparece em prova no universo geral. Para que serve o sistema de informação? Para auxiliar no apoio à tomada de decisão. Por quê? Porque normalmente quem contrata o software é o cara no nível gerencial, é por isso que a gente acaba falando mais nisso, né? Você quer um software e tal, para ajudar você a tomar decisão. Não adianta falar muito para ele, vai ficar mais rápido e fácil você fazer tal procedimento. Porque isso aí agrada o cara do operacional, o cara que está botando a mão na massa. Para ele não está nem aí, ele está pagando funcionário igual. Algum que outro tem uma visão um pouco mais ampla e fala, realmente é melhor otimizar isso que eu posso ter menos, aí é outro cenário. Aí entra na parte de tomar decisão mesmo, beleza? Outro tópico aí que eu deixei para a gente trabalhar é justamente na parte de metadados. Então, pegando ali a partir daquela questão 67, né? Quando a gente fala em metadados, a gente tem basicamente aí 3 tipos de metadados.
é um conceito que vai pegar muito elemento arquivístico, tá? Então ele vai bater muita ideia da teoria da arquivologia. Por quê? Porque é quem mais emprega, quem mais usa diretamente os metadados. A informática que a gente usa também? Usa, é implícito, mas é algo não tão muito assim conceitual, que nem a gente fica preocupando-se ali, né, na arquivologia. De um modo geral, o que é um metadado? Dado sobre dado. Agora, esse dado pode ser propriedade do arquivo, esse dado pode ser como usar o arquivo, ou como é o arquivo. É justamente os três tipos que você tem. Dados sobre um arquivo, autor, data de modificação, são as propriedades dele, elas servem para ajudar você a procurar ele, não servem? São dados descritivos, descrevem. Então, ó, isso aqui foi criado por fulano, no dia tal, no horário tal, eu recebi dessa forma, entreguei dessa forma, é um documento PDF, é um documento TXT, então eu estou dizendo basicamente a ideia do formato também físico dele. Ah, você vai procurar isso aqui lá nos perfis de solo, você vai procurar isso aqui lá nos CDs, DVD, então você está olhando metadados. A função dos metadados, principalmente descritivos, é auxiliar a localização, a busca. Por isso que a arquivologia usa bastante esse cara, para poder saber onde que eu vou procurar ele. Então, o descritivo, deixa eu colocar aqui. Então, metadado descritivo. Qual que é o outro metadado que você tem? Dizendo assim, ó, dentro do documento, ele tem isso aqui. Aí vamos pegar, por exemplo, protocolos. Protocolo, a gente acaba precisando de bastante metadados descritivos, chamados RFC. Ó, do campo tal significa isso. Do campo tal, do bit tal é aquilo. Ou seja, eu estou descrevendo a estrutura interna, para que você possa saber ler e entender as informações que estão ali. Ou seja, para você falar, ah, beleza, entendi. Ah, para que serve isso aqui? Ah, isso aí é para tal coisa. Aí vem, por exemplo, o pessoal que vai estudar para arquivologia, a parte de normas lá, o NOBRAD e tal, os ISAD-G, desgraça, uns documentos gigantes pra caramba, porque tem um monte de exemplo. Porque a ideia é, justamente, eles são estruturais. Então ele está fazendo aqui para você, dizendo, ó, como é que é a estrutura do seu dado. Então é a estrutura dele. E o outro que a gente tem, também mais aplicado pela arquivologia, é o administrativo. Por quê? Os metadados administrativos vão dizer assim, sobre um documento. Esse documento é sigiloso, secreto, ultra-secreto, né, vai dizer ali para você isso. Ele vai dizer, olha, esse documento, ele é um documento que tem como destinação final a eliminação ou guarda permanente. Esse documento é um documento de valor primário, secundário. As autuações sobre o documento, se ele já foi transitado, julgado. Isso aí é metadado administrativo. Ele serve à administração. A necessidade de dizer o que eu posso fazer ou não posso fazer com isso. Então é outro tipo de metadado que você tem aí e que é o que tem o uso, digamos assim, no trâmite dele, principalmente na arquivologia. O descritivo é usado para busca, principalmente, e o estruturais para o entendimento. Então é a ideia geral aí dos três tipos de metadados que você tem. Então a 67. Diga. Olha, de um modo geral, você vai ter uma padronização e o que você quer. São dados estruturados? Aí pegando na ideia da análise de dados. São estruturados? Sim, a partir do momento que eu estou dizendo um contexto. Você vai usar isso aqui basicamente o quê? Vamos pegar de uma forma diferente. A ideia dos metadados, às vezes, é o que estrutura uma informação, o dado. Pega uma foto. Foto. Um sistema olha para uma imagem. É uma imagem. Em termos de armazenamento, é um dado que está lá sozinho. Na hora que eu olho e começo a acrescentar elementos, seja por inteligência artificial ou por o que um usuário foi lá e descreveu, falo, ó, essa aqui é uma foto que foi tirada no dia tal, com pessoa tal, fulano tal, tinha isso aqui, isso aqui. Você começa a associar palavras-chave, você começa a associar participantes, você começa a associar dados, ou seja, você está criando uma informação, porque você está dando sentido para aquilo lá. Não olha a foto, você olhando para a foto. Olhe para a foto como aquele conjunto de dados só, zeros e uns. Fala, pô, é um monte de 0 e 1. Mas antes de abrir aqueles zeros e uns e ver se é a foto que tu quer, você vai estar olhando isso.
características que te auxiliem a identificar do que se trata, se é algo do seu interesse ou não, ou seja, se é uma informação útil, não só um dado bruto. Então, ela pode dizer assim, os metadados estruturam uma informação, um dado não estruturado, é o que dá a ideia de dado estruturado. O metadado não estruturado é meio complicado você dizer isso. O que acontece? Você tem os dados não estruturados. Aí seria, falar em não estruturado para grafo, mas não é uma melhor expressão para falar assim, os metadados não são estruturados. Teria que estar muito solto para isso, porque é ele que vai dar a ideia de estruturação quando junto, né? Quando você juntou, ele que vai dar a ideia de estruturação. Falar em metadado não estruturado é um caso muito particular, não é uma aplicação muito geral, não. Metadados descritivos incluem aqueles usados para indexação, ok, recuperação e identificação de arquivos de recursos digitais. Sim, a ideia de busca. Administrativos servem para gestão? Saber o que fazer e quando fazer? Essa é a ideia. Os metadados comumente definidos como dados sobre dados são descrições dos dados armazenados em um banco de dados, cuja finalidade principal é documentar e organizar de forma estruturada os dados gerenciados de maneira eficiente. Aquilo lá que você mencionou. Então, eu estou organizando de forma estruturada, sim, os dados para poder buscar, gerenciar de forma eficiente e assim por diante. Isso aqui é parte da gestão de documentos também, tá? Se você não tem uma boa descrição, fica muito complicada a gestão de documentos, que uma das finalidades da gestão de documentos é trabalhar mais rapidamente e simples com os dados. 70 agora, né? Isso. 69, que é bem parecido. Os metadados dos objetos digitais estruturados, segundo formatos precisos de gravação, devem ser usados tanto por pessoas quanto por sistema. Esse deve é meio forçado, mas ele generalizou, né, depois. A ideia de metadado é para usar, uma pessoa usar? É para um sistema usar? Também. Ou seja, para auxiliar busca e assim por diante, né? Então, sim. Os metadados podem ser definidos como elemento de descrição, definição ou avaliação. Aí vem a ideia, né, do administrativo, muito é decorrente do processo de avaliação documental. Fala, na avaliação eu vou dizer os prazos, na avaliação eu vou dizer, dizer não, né, vou aplicar, porque já está determinado. Eu vou fazer o uso aí dos elementos que ela oferece lá. Então, sim. Informacionais, desculpa, armazenados em sistemas computadorizados e organizados por padrões específicos, de forma estruturada. Se dê ali, só faltou espaço ali. Então, de novo, a ideia de estruturando essas informações, esses dados. No ambiente digital, a representação dos recursos informativos por meio de metadados é essencial, tendo-se em vista que são eles que permitem a recuperação e o acesso ao documento, principalmente. Tá? Porque sem eles, procurar um documento é tipo no braço. Não é. Pô, dá um trabalho da porra você procurar os seus documentos que estão soltos lá aleatoriamente, ok? Mais ou menos. São necessários para fazer a indexação. Tá? Então, por exemplo, o que é indexar? Quando você fala assim, indexação, isso é para a questão do Google, de busca na internet, é você falar assim, eu estou fazendo a indexação até no Windows. O Windows 10, inclusive, é uma bosta para fazer indexação, tá? Você tem que ir lá e mexer nas configurações de indexação do Windows 10. Por quê? A indexação é você colocar no índice. A função do índice é facilitar a busca. Então, normalmente, você pega lá uma palavra-chave e essa palavra-chave você vai estar associando ela, dizendo, tá ligado a isso, tá ligado àquilo, tá ligado àquilo. Então, se o cara procurar por essa palavra, ele vai encontrar alguma relação com isso daqui. Então, a ideia da indexação é buscar mais rapidamente, ter os elementos-chave para localizar. Então, a ideia de descrição por data. Eu sei que foi criado ontem, então eu procuro os arquivos de ontem. Eu sei que são arquivos grandes, eu sei que são arquivos pequenos. De acordo com o dado que você usa, né, ou melhor, com o metadado que você usa na indexação, a tua busca pode ser mais assertiva ou menos assertiva. Mas ele vai ajudando você a refinar e buscar o que você procura. Beleza? Dúvidas? O metadado é bem mais pontual, né? Deixei um resumão ali gigante para vocês, mas a essência deles é isso, né? Descritivo, propriedades,
estrutural, internamente a sua estrutura, e administrativo é para que eles serão utilizados de modo geral, beleza? Então, pegando lá aquela outra listinha de hoje, é da parte de segurança, né? Tô tentando achar aqui qual era. Então, beleza. Aí, abre. Beleza. Pô, atualizou? Beleza. Então, pegando aí a lista de hoje. A lista de 12. Do 2. Aqui tem, basicamente, né, as primeiras questões são questões conhecidas das últimas provas da PF, né, mas para a gente retomar aí os dados. A superexposição dos dados pessoais nas redes sociais facilita o furto de identidade ou a criação de uma identidade falsa com dados da vítima. Identidades essas que podem ser usadas para atividades maliciosas, tais como a realização de transações financeiras fraudulentas e disseminação de códigos maliciosos, e o envio de mensagens eletrônicas falsas por e-mail ou redes sociais. Sim, de novo exemplo do que aconteceu lá com o vazamento dos dados do SUS, né? Vazou os dados do SUS, CPF, RG, do dado todo mundo, basicamente brasileiro, tá lá, vazou. O que aconteceu após esse primeiro grande vazamento? Algum espertinho foi lá e fez um outro grande vazamento. Ele pegou, já cruzou um pouco esses dados com outros dados antigos que já existiam, basicamente pegou um banco de dados e dados vazados do Brasil e juntou lá. E soltou dizendo, ó, novo vazamento de dados com informações dos brasileiros. Agora tem mais tantos milhões de brasileiros têm seus dados divulgados na internet. E soltou lá o arquivinho com tudo isso. O que todo mundo vai fazer? Procurar ver se aí o nome dele estava lá, quais dados estavam lá. Não só, um monte de equipes de segurança também vão fazer isso. Um monte de empresas vão lá, porque todo mundo queria saber, será que é nosso? Porque se for nosso, fudeu. Então é melhor a gente procurar ir lá dar uma olhada. O problema está justamente nisso. A galera baixou, estavam lá os dados? Estavam. Estavam lá os dados que a galera queria ver. Só que aí, o SUS, por exemplo, declarou, ó, não é culpa minha agora, porque tem coisa ali que eu não tenho. Então, tem dado ali que não é meu, que não está na nossa base de dados, nem tem essa informação aqui. Então, aí todo mundo gerou aquele caos. Procura-se o pai da criança. E aí começou todo mundo a tentar achar de onde que era. E aumentou mais ainda a ânsia em buscar aquilo lá. Consequência, um monte de gente baixou. Consequência sequente depois descobriram que aquele cara era um malware. Que a ideia era justamente contaminar a galera que baixou. Só que ainda não tem, pelo menos até ontem eu não olhei nada a respeito, não tinha nada dizendo assim, o que é o malware ainda? Qual é a intenção? O que ele vai fazer? A primeira expectativa é que seja um ransomware pior do que foi na primeira ocasião. Para quê? Para que todo mundo que acessou tenha os seus dados, o seu computador criptografado e não possa mais acessar nada. Pô, que merda, né? Os caras usaram um ataque, o resultado de um ataque para gerar... Olha, eles aplicaram a teoria geral do sistema ali. Pegaram o feedback, usaram o feedback para usar para gerar um novo ataque. Ó, que maravilha, né? E aí a gente está com esse grande problema, né? Todo mundo que teve contato direto com esse arquivo agora está em corrida de tentar se recuperar de possíveis falhas. Formatar computador, o caramba 4, tá? Não só quem deve, todo mundo fica assim preocupado, porque é um problema hoje. Quando você vai contratar qualquer serviço de internet, por telefone, qualquer serviço hoje por telefone, você vai contratar desde serviço de internet, você vai contratar cartão de crédito, você vai contratar TV por assinatura, o Caramba 4, vários serviços de modo geral. O mais relevante é o cartão de crédito. Você precisa fornecer algumas informações, né? Mas e como é que eles validam que você é você e você está autorizando aquilo? Porque você forneceu seus dados. Tá, mas esses dados são públicos. Meu CPF é público. Meu RG não é difícil achar. É outra informação. Então, o cara, dá o RG, CPF, não sei o quê, data de nascimento. Cara, isso aí é tudo público. São só os dados públicos para isso. Não, mas é você falando. Tá. Outro dia, a gente foi falar para resolver um problema lá no telefone, do meu sogro. Minha esposa que ligou resolvendo o problema lá. Falou, não, mas eu preciso falar com ele. Oi? Sim, pode falar tudo com ela resolve. Pá. Mas... Pronto. Né?
Já viram aqueles seriados que de vez em quando o cara fala, ó, seguinte, conversa com a dona com a responsável da casa, dá o telefone pra criança e deixa a criança resolver o telefone com o call center? Pronto, você enche o saco dos caras. Pô, a merda da coisa. Passa. Às vezes você nem precisa dizer, tome muito cuidado. Porque na hora que você está falando com o telefonista e tudo mais, vou contratar todo o serviço, evite palavras. Você vai ver que eles tendem a buscar você responder. Sim, não, ok. Tente usar. Não sei. Talvez. Vou ver. Não dê uma resposta concisa ou separada, pausada. Por quê? Para cortar esse áudio e depois montar na gravação é algo extremamente simples. Fora que, teoricamente, você tem direito a acesso ao áudio, né? À gravação. Agora, tenta conseguir esse áudio, essa gravação do teu atendimento. É uma desgraça, tá? Então, isso tudo por quê? Por conta dessa falha. Tem que repensar a maneira como a autenticação do usuário é feita para esses serviços. Tem que ter uma regulamentação dizendo não pode fazer assim mais, não pode mais vender. O problema é entrave de gerações. Você fala, pô, mas a geração anterior não tem conhecimento técnico e tudo mais, então a gente precisa esperar passar essa geração antiga. Cara, mas você acha que vai ser diferente com a tua geração? A tua não conta. Não, porque a tua geração aqui está na linha anterior. Bom, mas, no geral, você vê justamente que as pessoas hoje têm conhecimento. Tudo que você estuda para concurso, você viu a diferença que é? Você começa a ter um contato com outro mundo que às vezes você fala, cara, eu vivia nesse mundo, só não sabia que vivia nele. É basicamente isso que você tem quando você começa a estudar, não só a informática, todo o universo concurso. Você começa a descobrir algumas realidades, a descobrir algumas coisas que mudam a tua percepção do todo, né? Então, quando ele traz a ideia de superexposição, vai muito além, né, do básico. É a ideia de fazer isso. Cara, o que tem de gente na internet que pega... Imagina assim, você tem perfis de pessoas que têm muitos seguidores. O cara vai lá, pega algumas fotos suas e de mais outros grandes perfis e monta um perfil só com repostagem de foto de outras pessoas. E que tem seguidor pra caramba. Pô, tem uns perfis, tem conta no YouTube que o cara pega e recorta videozinhos do Evandro e tem mais seguidor do que às vezes outro canal oficial. Só porque ele só pega. Mas é um vídeo da mesma. Só que ele só recortou e colocou lá. Ele tá ganhando dinheiro com isso. Pô, ganha dinheiro pra caramba. Por quê? Hoje um canal no YouTube com mais ou menos uns 200 mil seguidores, que tem uma postagem aí semanal, regular, 2 vezes por semana e tal, que tem uma quantidade de visualizações razoável, o cara tira 5 mil por mês fácil? Tira. Oi, o YouTube paga bem assim? Paga. Vai ter que ter algo que tenha interesse, que traga público. Agora imagina esses caras que, pô, tem que ter produção para estar lá sempre ativo, tá? É outra história, tá? Então, problema da superexposição dos dados, né? Nas redes sociais de modo geral. Sempre tem que ter esse cuidado. Então, correta, primeira questão. Segunda questão. Existem 3 técnicas-chave para análise de um malware. Análise binária, análise de entropia e análise de strings. Essas análises elas vão servir para quê? Para analisar o código-fonte. Tá? É aquela ideia de identificar a assinatura do malware. Como é que eu identifico ela? Olhando o código binário bruto ali, se é um código binário exatamente de um malware que eu conheço, é a mais simples, é a constatação direta. E a análise entrópica é quando eu pego um arquivo que pode estar misturado ali, estou tentando identificar se aquilo corresponde ou não ao malware, porque ele tenta, principalmente o vírus, que entra dentro do arquivo de um código já existente, né? No programa já existente. E a de string é que eu pego pedaços, tá? Então, o binário eu pego todo, cara crachá idêntico. Entrópica, eu estou tentando ver o que é do malware e o que não é, se eu consigo identificar ele ali dentro separado. E a string é tentar pegar por pedaços. Quando você busca no Google alguma coisa, basicamente você faz busca por strings. Você procura um assunto geral, você pega algumas palavras-chave, alguns trechos de texto e vai limitando aquela tua busca com aqueles trechos de texto. Então, essa é a ideia de busca, né, por string. Tá, mas espera lá. String no malware não faz muito sentido. Né? Pensa assim. Eu estava falando da técnica da busca por string. Você busca por pedaços. Como é que você vai procurar um malware? Principalmente faz o contraponto com a análise entrópica. Tá, estou olhando ali para a entropia. Se eu for olhar um código que está meio misturado, e se eu for procurar só por uma string, eu posso ter um falso positivo muito fácil. Então, aí que tá. Inclusive, deixa eu colocar isso aqui. Falso, porque senão eu troco. Positivo.
Pô, teve questão de prova, não lembro se está nessa lista, que a banca chegou e falou assim, ó, ocorreu um falso negativo. Filho da mãe. Você não tem falso negativo, você tem falso positivo. Então, quando você analisa a estrutura, você pode analisar, sim, a entropia, você pode analisar o código-fonte, os binários, sim, mas quando você fala na análise geral do malware, você viu que a gente só está analisando se ele é um código ou não é. Eu só estou falando na análise pelo código-fonte. Mas é só pelo código-fonte que a gente analisa o malware? Não. E a análise ela pode ser feita de outra maneira ainda. Como? Pensa o código-fonte. Esquece o código-fonte. Pensa o malware como um todo. Esquece só o código-fonte agora. Pensa na quarentena e na sandbox. Como é que eu faço análise de um código? Tá, vamos pegar aqui. Você vai analisar as gerações de identificação. Deixa eu colocar elas aqui. Primeira geração, segunda geração, terceira geração. A primeira geração vai pautar em cima do quê? Assinatura. Somente isso, né? Então, olhar o código binário, olhar as strings, olhar parte dele, mas aí, pô, se eu analisar só um pedaço, não é tão certeza. Se eu olhar ele inteiro, o cara crachar, ok. Se eu fizer análise entrópica, tá, ajuda. Mas isso aqui era o suficiente para detectar malwares? Porque isso aqui só pega aquilo que eu já conheço. Se eu não conheço malware, fudeu. Eu preciso do quê? Eu preciso de algo que me permita analisar se o malware, se o arquivo é um malware ou não, é um potencial malware ou não. Aí vem a análise heurística. Ou também, né, colocam lá em paralelo a análise de comportamento do programa. Aqui, na assinatura, eu basicamente olho e identifico. Isso aí é mais parado, né? Vamos dizer, constatação, identificação, ou chamada de análise estática. Ou seja, não estatística. Olhei, viu, comparou. Ou seja, não tem que fazer nada com o arquivo. Eu só olhei e vi, opa, você aí, vem cá. Né? Agora, aqui eu já estou analisando ele com base no que ele possui de características. Mas eu preciso de elementos que me permitam reforçar isso, não preciso? Aí vem lá o negócio chamado quarentena. E a sandbox. A quarentena, ela consiste em colocar o arquivo aqui dentro e ficar olhando fora para ver o que acontece. Mas eu estou esperando algo acontecer. É mais dinâmico. Mais dinâmico ainda é a sandbox, porque eu vou lá e executo o arquivo para ver que merda dá. E essa terceira, né, a sandbox, permite a terceira estrutura funcionar melhor, que é trabalhar com a inteligência artificial. Tá? Então, quando você fala, vou utilizar deixa eu colocar em português, né? A inteligência artificial. Quando eu usar ela, eu vou começar a analisar, opa, executei esse cara. Eu tinha colocado ele aqui sob suspeita. Executei, viu que nada aconteceu, retroalimenta e diz, ó, esse aqui não era um problema. Executei, vi que é um malware, retroalimenta e melhora o sistema. Ou seja, é uma forma de agilizar o processo de identificação. Claro, a inteligência artificial vai gerar dados que permitem você depois identificar pela assinatura? Vai. Vai gerar novas informações que permitem atualizar as heurísticas? Sim. A diferença da inteligência artificial é que é um negócio mais dinâmico e constante. Ela está, todo momento, aprendendo com os arquivos que são suspeitos. Então, ela traz aí vamos dizer assim, um novo universo para os anti-malwares, porque ele não precisa mais ficar atrelado ao horário de funcionamento da empresa, do programador está lá desenvolvendo uma nova solução. Os novos malwares sofrem mais, né, com esse cenário. Então, fala assim, tem 3 técnicas-chave para análise de malware? 3 são 3 gerações. Você vai estar analisando de forma mais estática ou você vai estar analisando de forma mais dinâmica. Tá? Então é assim que você vai analisar. Basicamente a técnica ela vai partir disso. Uma análise estática e uma análise dinâmica.
Falar em analisar o malware por análise binária, entrópica, swing, sim, faz parte de você utilizar isso. Mas isso ainda está num universo mais estático. Tá? Você não está executando, você não está olhando para o programa em funcionamento. Você está olhando o código dele. Tá? Então é mais nesse sentido. Então errada 2. 3. O AES e o RSA são sistemas assimétricos e simétrico, respectivamente? Trocou. Como é que eu lembro disso? Olha a última letra. Tá? Maior cuidado com o AES. Tá? Olha a última letra. O S, simétrico. O A, do RSA, de assimétrico. Então, a última letra vai te ajudar aí. Não é o que ela significa, mas é só para resolver questão como essa. Pô, eu já resolvi essa questão? Ué, acabou a questão. Porque o resto, ok. O RSA suporta chaves de 4096 bits? Suporta. Na verdade, não é no máximo, tem maiores. Tá? Os que estão hoje disponíveis, usados pelo HTTPS, trabalham um padrão aí 4096, mas o algoritmo suporta mais. O AES, padrão 256 bits. E uma chave AES 256 bits é foda pra caralho. Tipo, é equiparável, até melhor, do que um RSA de 4096. Por quê? Porque é uma senha. O algoritmo é mais robusto, tá? Então, cuidado com isso aí. O erro é só porque trocou a questão, e aquele máximo ali também é meio perigoso, né? Dizer. 4. A assinatura digital é uma técnica que utiliza um certificado digital para assinar determinada informação, sendo possível apenas ao detentor da chave privada a verificação? Não, pera lá. Quando eu faço uso da assinatura digital, teve uma outra questão agora de uma outra banca que pegaram essa mesma linha de raciocínio. Tipo, já virou meio que linha base dos caras trabalhar. Como é que eu faço a verificação de um documento que foi assinado digitalmente? Para verificar se ele é autêntico. Quem vai verificar usa a chave pública. Tá? Quem verifica usa a chave pública. Na assinatura digital, a chave privada é usada quando? Eu assino. Por quem assina é quem vai empregar a chave privada. Beleza? Então, cuidado com esse cenário. Outra característica importante de lembrar: a assinatura digital garante tanto a autenticidade quanto a integridade. E é as duas juntas. Falar assim, ó, deu problema na integridade. Deu problema nas duas. Você não fala assim, eu consigo dizer se foi aqui ou lá. Não. Se você chegou no final da verificação e falou, não está batendo, não é íntegro e não é autêntico. As duas coisas. Tá? Porque você não consegue determinar onde é que ocorreu o problema. Se foi na autenticação, né, na autenticidade, ou se foi na integridade do documento. Então, descarta o documento, fala, não é íntegro nem autêntico. 5. Então, ali ele fala apenas, trocou a chave, né, na 4. Certificados digitais possuem campos específicos, os quais podem ser de preenchimento obrigatório ou facultativo, de acordo com a necessidade, finalidade ou nível do certificado digital. Você pegar lá um certificado A1, ele tem uma prioridade, é de 1 ano, é um certificado mais simples. Um A3, ele tem uma validade maior. Agora, se você pega outros tipos de certificados, de autoridade certificadora raiz, certificados digitais do tipo T, do tipo S, por quê? Quando a gente fala A1, A2, A3, você está olhando para certificados mais comumente comprados, que é o do tipo A. Mas tem certificado do tipo S e tem certificado do tipo T. O tipo T é usado para timestamp, carimbo de data. O S é só para sigilo. O A serve para... Posso usar para sigilo? Pode. Mas ele também serve para autenticação. O S, eu não sei por que alguém compra. Por quê? Você pode pegar qualquer site de geração lá de chave pública e privada, gerar um parzinho de chave pública e privada, ou no próprio terminal do Linux, você gera lá o parzinho de chave pública e a chave privada e usa. Para sigilo? Por quê? Se você só usar para sigilo, não tem a diferença. Claro, a ideia de comprar é você colocar a chave pública no local que qualquer um possa ir lá e pegar. É falar assim, deixa minha chave pública aí. Qual que é a diferença entre o S e o A? É que o S, a autoridade certificadora que gerou, não vai assinar digitalmente. Ela só vai deixar lá para quem quiser procurar a tua chave pública, está lá a tua chave pública. Só isso, direto. Então, tem do tipo S, do tipo T também, e cada um vai ter usos diferentes aí. Por isso tem dados que são, de acordo com o certificado digital, empregados aí. Tá? São opcionais, né, na representação deles.
Os softwares de spyware têm como principal objetivo adquirir informações confidenciais de usuários. Cuidado com a linha de raciocínio do phishing também. O phishing é a mesma ideia, é capturar dados. Dados o quê? Sensíveis, dados usuários. Mas a diferença é, posso usar um spyware para roubar dados de uma empresa? Beleza, é comum, tá? Joga no cavalo de Troia e assim por diante. Agora pensa numa outra situação, o phishing. Quando você fala no phishing, quando direciona o phishing, ele já traz essa outra nomenclatura. Ele já joga lá, ó, eu tenho o uso do phishing, que também é... Spyware e phishing tem o mesmo objetivo, capturar dados de usuários. Spyware, software, phishing, e-mail ou site. Spear phishing é quando eu faço phishing com um alvo específico, eu direciono ele. A ideia de seta, né? Eu apontei ele para um alvo. Então, cuidado com essa colocação. São usados em forma de espionagem? São. Empresarial e tudo mais. O erro da questão é dizer que ela é para roubar dados da empresa. Só por causa disso. É ali que está o problema da questão. Sacanagem essa daqui. Foi, muito. Tá? Mas como é que essa questão ela se evidenciou na prova? Né? Porque essa aqui foi na descrivão, só vendo? Foi. Como é que ela se evidenciou como algo assim? O cara tá levando em conta por causa das outras questões. Pô, essa questão é uma questão que eu tava lá fazendo junto com a galera. Eu olhei para ela e parei. Opa, tem maldade aqui. Será? Será que a banca vai na maldade ou não vai? Eu falei, puta, essa aqui os caras sacanearam. Aí, ao lendo as outras questões, eu falei, realmente aquela lá o cara sacaneou. Perceba que não é só... aí é uma outra análise, mas é um outro nível. Você conseguir entrar na cabeça do laborador e falar o quão filho da puta o cara é. Sabe qual questão fez eu olhar para essa aqui e dizer o cara foi filho da puta? VBO. Falei, son of a bitch. Volta lá. Então, maldade da banca? Você tem que ter um coração meio que... Viu uma questãozinha como essa? Ficou na dúvida, você vai ver que o contexto da prova te ajuda a dizer o quão sacana pode estar sendo a tua prova. Se ela está sendo uma prova, vamos dizer assim, funcional, que o cara realmente está cobrando conhecimento, se você sabe aquilo ou não sabe, ou se o cara está querendo ser o sacana da vez e só fez questãozinha lá, tipo, copiei o texto e troquei uma palavra ou uma letra. Tá? É aí que está o julgamento dessa prova. Pela expectativa, eu acredito que ainda esse ano venham provas nesse mesmo formato. Tá? Por quê? Eleição. Tá? A coordenação do concurso da CESP e tudo mais trocou o governo federal, troca normalmente a reitoria da universidade, tem um monte de fator influenciador aí. Tá? E aí troca os responsáveis aí. Por quê? O cara que coordena a banca de concurso normalmente é cargo comissionado. Não existe... vaga para coordenador de banca de concurso. Não tem isso dentro da organização da administração ali do cargo público da universidade. É o quê? Cargo de confiança. É cargo comissionado, e cargo comissionado é política. Tá aí, professor do Senado. Você vai ver que tem um monte de coisa que caracteriza isso. Então, eu acredito que venha no mesmo formato aí de provas. Ou seja, prova de escrivão e agente diferentes, tudo mais. Tanto que eu vou fazer a de escrivão lá junto com vocês, porque vai ser foda. Se eu fosse deixar não fazer a prova, eram 36 de agente, 36 de escrivão, mais 12 de arquivologia para corrigir, e tem mais 36 de PAP. Porra, é prova pra caralho. Ainda que vai estar o Rafa lá, se você corrigir uma, eu corrijo outra, porque para dar tempo da gente entrar e fazer o gabarito extraoficial, senão não dá tempo. Tá? Imagina, é uma prova inteira para a gente fazer ali só da matéria. Então, é pela questão do tempo que a gente acaba dividindo isso. Então, cuidado. 7. Situação hipotética. Ao processar um código executável malicioso que havia recebido como anexo de um e-mail, Matheus percebeu que um malware havia infectado seu aparelho e que automaticamente havia sido enviada uma mensagem idêntica com um anexo malicioso idêntico a todos os contatos de sua lista de endereço, a partir do seu aparelho. Em uma situação, então, clássico exemplo de infecção de vírus por computador. Forçou pra caralho. Por quê? Isso aqui é o texto que descreve quem? O homem. Mas um vírus consegue fazer isso também? Consegue. O problema é justamente na hora que ele enfatizou a ideia de um envio da sua estrutura idêntica. E principalmente, quem tem a rede como elemento de propagação é o worm. O vírus também pode ser?
Pode, mas o worm é quem tem mais essa ênfase conceitual. Olha, se espalha pela rede, cria cópias exatas de si. Tem uma outra questão, não lembro se ficou nessa lista, que bate assim, ó, malware que cria cópias de si mesmo em outros arquivos. Aí tá bonito. Foi maldosa, mas foi bonitinha e organizada. Porque quando ele falou em outros arquivos, por mais que ele falou cópias de si mesmo idênticas, mas ele colocou dentro de outro arquivo, quem é que coloca dentro de outro arquivo é o vírus. O worm, ele existe por si só. O worm, ele não vai estar dentro de um arquivo. Ele é o arquivo, tá? Então é aí que está a maldade da questão. Pô, sacanagem, né? Os caras foram ali num conceito genérico da coisa e ainda botou automaticamente. Cara, os caras foram na vez sem worm. Professor, o que eu faço com essa questão? Faz de conta que ela não existe. Tá? Por quê? Acontece. Essa aqui foi na prova de perito. Não foi na... Professor, mas eles fizeram para a prova de perito? Não, é aquela questão que podia ter caído para qualquer um. Se caísse na prova de agente de escrivão, ia ter uma chuva de recurso, não. Foi para perito? Quantos fizeram a prova de perito? Né? E aí, mas o cara de perícia não entrou com recurso nessa? Provavelmente não. Por quê? Porque é o tipo de questão que o cara não tá... Lembra assim, o perito, ele não estuda que nem vocês estudam. Lembra que eu já falei para vocês que o cara informática, quando pega a prova de vocês, ele sofre? Pega quantos são formados em TI e começa a fazer, a primeira vez que você vai fazer a prova do concurso, fala, que bosta é essa? Não, não é assim. Eu sei, mas a prova diz que é assim. Não quer dizer que ela tenha a verdade com ela. Ela colocou daquele jeito e a galera aceitou. Esse é o grande problema do mundo dos concursos. A falta de um terceiro confiável que vai lá e fala, ó, banca, você fez merda. Muda o gabarito. É a palavra dela. Não tem pra onde correr, não. Tá? Mas assim, vírus pode enviar cópia a si mesmo? Pode infectar? É, mas vai na essência. Vírus entra em outros arquivos. Vírus tem o objetivo de causar danos. O worm, a ideia é de se espalhar e ser mais discreto. Controlar o teu computador. Essa questão é mais característica de worm do que de vírus, em termos conceituais. Tá? Mas fazer o quê, né? Acontece. A banca deu como certo, não tem o que fazer. Só o que a gente faz agora? Sei lá, ajoelha, chora, reza. Vamos esperar a banca mudar a opinião. Por um lado bom, a gente vai entrar e usar isso aqui como um recurso contra ela. Cara, nessas últimas provas, ela deu uma munição pra gente de próprias questões para contra-argumentar com ela agora, com a intenção de anular qualquer coisa. Tipo, pegar uma questão que ela falou, isso aqui tá certo, e a outra colocou isso errado, pronto. Anula, filho, você não tem decisão. Então, a ideia agora é começar a usar ela contra ela mesma. Ela deu muita munição para isso nas últimas provas. Uma das partes de um vírus... Opa, isso aqui é outra coisa que a banca começou a bater bastante. Parte de um malware. São 3 partes básicas que a gente pode destacar. Tá? Essa aqui ela vai falar de qual? Da infecção só? Não, infecção e carga útil. Então, você tem a infecção, você tem a carga útil e você tem a propagação. Tá? Então, quando você falar no malware, basicamente, se você olhar tudo aquilo que a gente sempre estudou de vírus, worm, cavalo de Troia, a gente batia justamente essas 3 características, olhando como que eles se distinguem nesse aspecto. Por exemplo, vírus e worm, ao contrário do que a questão anterior bate, a essência é justamente na maneira como eles fazem a infecção. Carga útil é o que o desgraçado vai fazer. Vai controlar o teu computador? Vai apagar teus arquivos? Vai instalar outros malwares? O que ele está fazendo? Então, infecção e carga útil são momentos distintos. Eu posso ter infecção e a carga útil acontecer um tempo depois. Ou seja, o malware ficar lá quietinho, esperar um prazo ou uma quantidade de ações, sei lá, ter um gatilho e só executar a carga útil dele daqui a um mês, um ano. Isso dificulta bastante a sua identificação depois, né? A propagação é como ele vai se espalhar. Ela pode estar amarrada às outras duas? Pode. Por exemplo, a infecção de um vírus é entrar em outros arquivos, certo? O usuário pode pegar um desses arquivos que foi contaminado e encaminhar para outra pessoa? Pode. Então ele acabou propagando no processo natural o malware. Mas eu posso fazer com que o malware, durante o seu processo básico, ele infectou, fez o que ia fazer, ou antes de fazer o que ele vai fazer, isso aqui não é uma ordem, tá?
A infecção é o primeiro, mas a carga útil e a propagação podem ser em ordens distintas. Ele primeiro se propaga e depois que ele garantiu que se espalhou, aí ele fala, agora vamos fazer a merda. Alguns fazem a merda enquanto se espalham. É tudo uma questão de como ele foi projetado para trabalhar. Mas você consegue identificar o quê? Propagação é como ele vai se espalhar. Tá? Por onde ele vai se espalhar. Que maneiras ele vai usar para se espalhar. Carga útil é a finalidade do que ele está fazendo. E a infecção é como ele vai chegar no teu computador. Se ele precisa que você execute ou não precisa, se ele vai usar que meios para isso, de infectar o teu computador. Então você vai analisar essas 3 características. Então uma das partes do vírus do computador é o mecanismo de infecção. Isso aqui não é só para vírus, tá? Qualquer malware. Que determina quando a carga útil vai ser ativada? Não necessariamente. Tá? São fases distintas. Primeiro eu infecto, e depois é a carga útil mesmo que vai dizer, vou executar hoje ou amanhã ou semana que vem. Essa é a ideia. Keylogger em estações Windows podem ser implementados no modo usuário ou modo kernel. Aí é outra característica que tem batido. A banca ela costumava falar mais da ideia do modo de operação dos malwares para o ransomware, né? Você fala assim, ó, modo usuário ou modo kernel. Então a banca ela já batia muito nisso. O que é o modo kernel? É quando você instala como admin. E o modo usuário é quando você instala só na tua conta. Como assim? Quando você vai pegar o Windows e vai instalar alguma coisa lá dentro do Windows, reparou que aparece uma janelinha lá, principalmente no Windows 10, pedindo assim, você quer instalar só para o seu usuário ou para todos os usuários? Só que para poder dizer que você quer instalar em todos os usuários, você tem que ser administrador. Você tem que dizer, sim, eu concordo, como administrador, quer logar como administrador. Então, para executar no modo kernel, eu estou usando poderes, privilégios de administrador. Por consequência, o impacto é muito maior, porque eu vou afetar todos os usuários do mesmo computador. Diferente do modo usuário, que só afeta aquele usuário que está logado. Você pode instalar algo só na tua conta? E isso não afetar os outros? Sim, está só na tua conta de usuário, não vai ser visto pelos outros usuários. Tá? Essa é a ideia. Então, você tem os 2 modos aí básicos. Então, pode ser usado em um ou no outro? Pode. Aí é uma questão de como que você vai estar usando esse malware no computador. Mas isso vale para vírus, para worm e tudo mais. A ideia é, no modo kernel, o estrago é maior. Tá? Porque você vai estar atacando vários usuários do sistema. Vou fazer só 10 aqui, daí a gente vai para o intervalinho. Um ataque de ransomware comumente ocorre por meio da exploração de vulnerabilidades dos sistemas e protocolos. A forma mais eficaz de solucionar um ataque desse tipo é recuperar os dados sequestrados, criptografados, e a utilização de técnicas de quebra de força bruta. Velho, basicamente eles usam chaves e arrays de 256 bits. Esquece a força bruta. Tá? Você não vai conseguir por força bruta encontrar esses dados. A forma mais fácil de você recuperar é ter feito backup. Se você não fez backup, meu filho, é sentar e refazer tudo que você tinha perdido ali. Tá? Que dá um trabalho da porra, mas é basicamente esse cenário. Tranquilo? Então vamos para o intervalinho, aí na volta a gente dá sequência aí ao fluxo.